de 8 a 10. Faz parte do convite da salvação, mas hoje a temática será outra, tá certo? Então eu quero convidá-los a prestarem atenção. Fala assim comigo: caminhos altos. Caminhos altos. Vocês estão fracos, só estou ouvindo a voz da Jaque aqui. 1, 2, 3. Caminhos altos, caminhos altos. Isaías 55, do 8 ao 10. Vamos ler? É uma palavra muito abençoada. Diz assim: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Senhor, obrigado por tudo que está acontecendo aqui nessa casa. Os louvores ungidos, as orações abençoadas, esse compartilhar de comunhão com os nossos irmãos, o olhar, o abraçar, o apertar a mão, o valorizar quem está do nosso lado. Nós amamos, Senhor, essa igreja. Amamos também Jardim Meriti como instituição. Nós amamos a nossa casa de oração, Senhor. Nós valorizamos a visão que o Senhor deu ao teu servo lá atrás, há quase 23 anos atrás, que essa casa seria um farol neste lugar. Nós profetizamos isso. Em nossos lábios não existem palavras que deteriorem a moral, a cultura, a figura, a projeção desta casa, porque honramos a visão recebida do céu. Pedimos-te, Senhor, então conte conosco, para que através desta casa possamos alcançar aqueles que o Senhor já separou para a salvação. Que o Senhor nos unja, que o Senhor revista-nos com autoridade e poder, que os nossos lábios proclamem as grandes realizações do Senhor, que de nossos respectivos lábios possam expressar palavras de gratidão por aquilo que estás fazendo e aquilo que hás de fazer neste lugar. Unja-nos, Senhor, para alcançarmos aqueles que precisam ser alcançados. Muda a mentalidade dos que ainda precisam ser mudados. A verdade é que todos nós precisamos ser mudados, Senhor. Todos nós precisamos ser transformados dia após dia. A tua palavra diz que nós precisamos ser transformados, transformação em transformação, na imagem do Cristo. Que nós possamos ser como Jesus, iguais a Jesus. Abençoa a tua palavra, que ela encontre guarida em cada coração e que produza frutos 100 por 1. Que pessoas aqui saiam não apenas como ouvintes, mas como praticantes, e saiam daqui para impactar, a começar nas suas casas, nos seus respectivos nichos de amizades, de negócios, que todos, quando eles passarem, assim como aquela mulher reconhecia o profeta, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher que serve a Deus. Que seja assim em nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, caminhos altos, sem sombra de dúvidas, a passagem em questão fala sobre Israel e o cuidado de Deus. Está explicitamente falando sobre a maneira como o povo estava longe de Deus e o convite para que o povo se aproximasse de Deus. O convite para que o povo abandonasse os seus caminhos maus
e se aproximassem ao Senhor de todo o coração. Mas no contexto do profeta Isaías, um profeta messiânico, alguém que marcou no seu tempo, algumas coisas saltam aos nossos olhos. Primeiro, um povo que passou a crescer e por crescer se tornaram extremamente vaidosos. Segundo, um povo que crescia absurdamente, por crescer absurdamente, se tornou cada vez mais, acabou se tornando um povo totalmente autônomo à ação dos céus. Um povo, porque estava crescendo, se sentia realmente detentores, senhores de si mesmos. Naquele período, Israel havia se tornado uma potência bélica. Israel havia se tornado também uma potência econômica. Israel também estava sendo ali observado pela sua religiosidade. E tudo para aquele povo era motivo de orgulho, motivo de vaidade, motivo de afastamento de Deus. Um dia ouvi em São José dos Campos uma frase que me marcou, não pelos homens, mas pelo próprio Espírito do Senhor. Lá estava um homem pregando, e ele pregando sobre algo, e no término da pregação dele, eu entendi o Espírito Santo falando comigo, que a santidade nos promoveria, mas sem santidade, toda a manifestação da glória de Deus seria juízo. Alguns anos depois, fiquei perplexo, quando ouvi o pastor Anderson Silva abordando este mesmo pensamento, dizendo que a manifestação da glória de Deus para aqueles que estavam andando em santidade era a manifestação de aproveitamento, de crescimento, de esbaldar na presença do Senhor, mas para aqueles que estavam vivendo as coisas de forma indevida, a glória de Deus estava vindo como juízo. E se nós observarmos isso, é fato, porque a glória de Deus sobre nós promove aqueles que estão andando com Deus, mas abate aqueles que estão andando totalmente à parte, longe de Deus. Por isso, a glória de Deus em Israel estava gerando isso. Enquanto o povo estava orgulhoso demais, enquanto o povo estava vaidoso demais, a glória ia manifestando, e à medida que essa glória ia sendo manifestada, as impurezas, os pecados, as lascívias do povo estavam sendo denunciadas. Em Isaías capítulo 1, o profeta chega a dizer que, inspirado pelo Espírito do Senhor, que os louvores, o culto de Israel causava náuseas em Deus. Deus em todo o tempo estava ali corrigindo Israel, Deus estava ali açoitando Israel para que houvesse um arrependimento, mas era um povo de dura cerviz, como diz no Antigo Testamento, ou seja, um povo que está com cabeça alta e que não se dobra de forma alguma, mesmo profetas se levantando, mesmo profetisas se levantando, o povo permanecia em uma condição de pecado comissionado, um pecado comissionado, consciente. E Deus vai tratando esse povo, mostrando as consequências do erro, e o povo permanecia naquela postura, mas o nosso Deus é um grande Pai. E por mais que nós estejamos andando em um caminho tortuoso, Ele nos ama. Mas o fato, e gravem isso, é muito importante nós sempre relembrarmos aqui, o fato de Deus nos amar, o fato de Deus ser um grande Pai, não significa dizer que Ele literalmente passa a mão nos nossos erros, que Ele não se atenta para os nossos erros. Eu digo, somente como analise, já falei na ECL, uma ofensa pública precisa de uma retratação pública. Nós não podemos ofender no público e nós nos retratarmos no particular.
Uma ação pública pede uma retratação pública, um pecado público pede uma retratação pública, mas eu me arrependi, eu falhei, eu errei, e Deus me perdoou, eu estou de boa, eu estou de bem, mas e a multidão das pessoas que estão nos observando, e as nações do mundo que estavam observando Israel? O arrependimento de Israel não podia ser particular, não podia ser no privado, o arrependimento de Israel precisava ser público, para que as nações em volta pudessem entender o caminho mau que Israel estava vivendo, para que os filhos de Israel pudessem entender que o homem pode até errar, mas ele tem que ter dignidade de expressar-se publicamente, para que não ser envergonhado, mas para que a geração vindoura não se perca. Deus estava tratando Israel, mostrando através de um tratamento pessoal, particular, que aquilo que eles estavam fazendo não estava apenas trazendo peso, consequência, sentença para o tempo presente deles, mas eles estavam trazendo legalidade para a próxima geração. A postura de um líder sempre será mais pesada e mais cobrada de um não líder. Um dia, reverendo Hernani Dias Lopes estava falando sobre atitudes, sobre pastoreio, e ele explicou da seguinte forma: a que muito é dado, muito é cobrado. Não tem jeito. Davi peca no secreto. Davi tenta ali articular a morte de um grande companheiro no secreto. Aí vem um profeta e explana o erro de Davi, dizendo: teu filho morrerás. Tem uma sentença mais pública do que um filho morrer por uma sentença de Deus? O povo está andando e está falando assim: o filho de Davi morreu, mas morreu por quê? Porque o profeta se levantou e falou que era filho do pecado e ia morrer. Tem ideia o que é isso? Deus está dizendo para o povo de Israel: a vaidade, o orgulho, a autonomia está os levando a um caminho de deterioração espiritual. Crescimento não significa dizer que Deus está abençoando. O que significa dizer que Deus está abençoando são vidas, obrigado Espírito Santo, são vidas que estão ali gerando frutos dignos de arrependimentos. Antes eu andava desse jeito, eu não ando mais. Antes eu me vestia desse jeito, eu não visto mais. Antes eu falava desse jeito, eu não falo mais. Antes eu olhava desse jeito, eu não olho mais. Mas o caminho está sendo o contrário. Antes eu não me vestia desse jeito, mas é comum, eu vou me vestir. Antes eu não falava desse jeito, mas é comum, eu vou falar. Antes eu não me expressava desse jeito, mas é comum, eu vou me expressar. A autonomia de Israel era uma busca constante de ser como as outras nações, mas a palavra de Deus a Israel era uma procura contínua de mostrá-los que eles nasceram para serem diferentes. Israel não foi tirado de onde foi tirado para ser igual às outras nações. Deus os chamou Israel para Israel ser diferente, para ser uma luz em meio à escuridão, para ser um farol no meio da tempestade, para ser uma ponte no meio de lugares dificultosos.
Israel nasceu para ser diferente, e o que propagaria Israel, o que promoveria Israel, o que faria Israel crescer, era ser diferente, mas não um diferente autônomo, mas ser um diferente conforme a vontade de Deus. Quanto mais no centro da vontade de Deus, mais diferente seria das outras nações, e as outras nações passariam a ver Israel, sim, como um ponto de interrogação, ao ponto de dizerem: como pode um país tão pequeno fazer tanta coisa, um país tão pequeno ser tão forte, um país tão pequeno ser tão abençoado? O ponto de sucesso de Israel estava na diferença, mas a procura de Israel era ser igual. E parece que o contexto bíblico é como se Deus estivesse dizendo assim: Israel, se lembre, Israel, se arrependa, Israel, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Qual o caminho mais excelente você quer percorrer que não seja o caminho que estabeleci para a sua vida? Por isso aqui eu quero frisar alguns pontos. Primeiro, o texto aqui presente, primeiro conclama a salvação. Não existe caminhar com Deus afastado da vontade dEle. Você pode repetir comigo? Não existe caminhar com Deus, afastado da presença dEle. Não tem como. É como dizermos: eu quero o teu nome, mas não quero o Senhor perto de mim. Eu quero a tua bênção, mas não quero a tua mão sobre mim. Obrigado, Espírito Santo. A mesma mão que cuida, passa na mão na tua cabeça para te acariciar, é a mesma mão que te corrige quando está em momentos difíceis. Mas graças a Deus que a mão do Senhor está sobre nós. Esse convite é para a salvação. Deus não quer que tenhamos sucessos humanos em detrimento com fracasso espiritual. Deus não quer que sejamos aplaudidos entre os homens, afastado dEle. Um dia assisti o filme Advogado do Diabo, em um dos pontos para que Keanu Reeves, se é que se chama desse jeito, pudesse ser projetado, é que ele deveria fazer um acordo com Satanás, até que no final, mesmo seduzido por todas aquelas coisas maravilhosas, ele decidiu não seguir com aquele acordo, e o inimigo se mostrou sendo inimigo para a vida dele. Entenda bem, nem todo sucesso vem da parte de Deus, nem todo aplauso vem da parte do Senhor, nem todo elogio vem do Espírito Santo, nem todo bater no ombro vem da parte do Senhor. Que se levante então os profetas e profetisas, que a despeito daquilo que está acontecendo a nossos olhos, tem sensibilidade espiritual a tal ponto de dizer: tem coisa errada aí. Para de comer! Assustei um bocado agora. A morte na panela. Eu estou com muita fome. A morte na panela. Se comer, vai morrer. Serpente olha para Eva e fala: não é bem assim que Deus disse. E Eva come, Adão come. O que eles não entenderam, que havia morte naquela conversa. Estou bem, ninguém viu, mordi já, mas olha, aleluia, quem andou o mínimo com Deus, não consegue passar um dia tranquilinho, porque quando a presença de Deus chega, o pecado é evidenciado, e nós mesmos nos acusamos: Senhor, estou em pecado, estou nu, estou cheio de vergonha. Num culto como esse,
em uma celebração como essa, em que a presença de Deus vem, é impossível. Quando o louvor exalta o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Quando Deus vem e Ele se entroniza no meio dos louvores, é como se Ele se entronizasse, o trono dele estivesse no meio dos louvores. É impossível nós não dizermos como Isaías disse em Isaías capítulo 6, ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei dos Reis, e eu sou homem de lábios impuros, e habito no povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei dos Reis. Ei, entenda bem, é impossível vivermos uma dualidade, agradando o mundo ou agradando a Deus. Tiago vem dizendo: ei, fiéis, não sabeis? Ou sois amigos de Deus ou amigos do mundo? Porque se constituístes amigos de Deus, já se constituem automaticamente inimigo do mundo. E se torna amigo do mundo, se constitui imediatamente inimigo de Deus. Não tem como agradarmos a Deus e ao mundo, não tem como compactuarmos com Jesus e Mamon, não tem como andarmos direitinho com santidade e pecado, não tem como agradarmos a carne e exaltarmos o Espírito. Ou nossa vida só pode ser cheia de uma coisa: ou somos cheios do Espírito Santo, ou somos cheios do espírito carnal. Nossa vida precisa reluzir a glória de Deus. Por isso que o convite primeiro é salvação, para que nós possamos entender que não vale o aplauso, que não vale o bater nos nossos ombros, que não vale os elogios, não vale que as pessoas digam: oh, como faz bem, oh, como fala bem, oh, como olha bem, oh, como aperta uma boa mão, oh, como joga a bola bem. Não adianta as pessoas falarem isso e os céus estiverem dizendo: eu não te conheço, eu não te conheço, eu não te conheço, eu não te conheço, eu não te conheço. Antes sejamos como Daniel, rejeitado pelas autoridades, perseguido pelos outros homens, achincalhado muitas vezes, mas quando orava, os céus se moviam e os anjos chegavam dizendo: Daniel, homem muito amado dos céus. Que Deus levante nesta igreja, que Deus levante em Jardim Meriti, que Deus levante em São João de Meriti, que Deus levante no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, uma geração que ame ser mais amada no céu do que no mundo. O que adianta as nossas mais belas canções, as nossas mais belas notas, as nossas mais belas pregações, os nossos mais apertadas mãos, os nossos mais apertados abraços, se nós não somos conhecidos nos céus? Não adianta nada. O convite da salvação é dado. O caminho do Senhor é mais alto. Os pensamentos do Senhor são mais elevados. E todas as vezes que nós estivermos indo um pouquinho para fora da vontade de Deus, precisamos, sabe, de alguma forma: Senhor, tenha misericórdia de mim. Já disse aqui que é maravilhoso quando o mundo, ao menos, já que nós não ouvimos mais os nossos irmãos espirituais, que o mundo ao menos diga: mas você não é crente? Por que você está fazendo isso? Por que você está falando assim? Por que você está fazendo isso? Que então o mundo seja um instrumento dos céus para acordarmos e lembrarmos que nós fomos criados para sermos diferentes. Segundo ponto, Deus nos chamou para andarmos com Ele. Você pode dizer comigo? Andar com Deus. Deus não quer autonomia. Deus quer ir para um lugar e Deus quer que você ande junto com Ele. Deus quer que você esteja do lado dEle. Só tem uma forma de nós vivermos o tudo de Deus, andando com Deus, com o nosso tudo. É tudo pelo tudo.
Se queremos muito de Deus, temos que dar o nosso tudo. Não existe outra forma, não existe outra mágica, não existe pílula mágica. Quanto mais nos doamos para o Senhor, mais temos dele. Deus não quer autonomia. Deus não quer que cheguemos a um outro caminho. Deus quer que andemos com Ele no caminho. E é legal quando pensamos nisso, porque Jesus estava andando nos caminhos e Ele dizia, vinde a mim, vinde a mim. Ele não dizia, vai para o outro lado, Ele dizia, vinde a mim. Pouquíssimas pessoas que Ele disse, vai lá para a sua casa, vai para a sua família, vai para a sua terra, mas na maioria das vezes era, vinde a mim, pode vir, onde estou andando, ande comigo, onde estou passando, passe comigo. Quer aprender, tem que viver comigo. Quer entender, tem que aprender de mim. Com Deus não tem YouTube. Aleluia, gostei dessa inspiração. No YouTube a gente está em qualquer lugar e assiste, mas com Deus não. Com Deus é tete a tete, você tem que estar com Ele, andando com Ele, vivendo com Ele. Não dá para aprender na essência quem é Deus de longe, tem que estar ali perto, no lugar santíssimo. Deus quer que você ande com Ele. Quantos de nós estamos abandonando essa meta, essa intenção, esse objetivo de andar com Deus, 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 e decidimos andar para qualquer lado, para qualquer direção, menos com Deus. Deus não quer que você se torne uma pessoa triste, uma pessoa... Qual que você fala sem relacionamento? É o que mesmo? Esqueci a palavra agora. Antissocial. Não é isso. Celebre, sorria, festeje. Mas isso não significa dizer que você tem que ser igual. Ande com Deus. Queira ser igual ao Senhor. Que o fogo do Espírito Santo queime a sua vida, meu irmão. Assim como na vida de Sansão, que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vinha e tomava Sansão. E era tão forte a presença de Deus sobre Sansão, que ele se tornava algo além daquilo que ele era natural, e ele conseguia matar leão, ele conseguia destruir paredes, ele conseguia matar exércitos com uma queixada de animal, porque era algo forte que vinha sobre ele, um espírito profético, que o fazia ir a uma outra dimensão, uma outra postura. Deus o tomava completamente. Alguns dizem, alguns estudiosos, que aquilo que acontecia com Sansão, dificilmente encontraremos na Bíblia, porque era algo diferente. A Bíblia dizia, e o Espírito veio sobre Sansão, e Sansão ia com a garra do Senhor. Essa passagem nos ensina que todos os dias Deus faz um convite à transformação. Diz assim, eu fui convidado para ser transformado. Deus não está satisfeito em ser só o dono do seu coração. Deus não está satisfeito em só ser o dono do seu bolso. Deus não está satisfeito de só ser seu amigo. Deus quer ser o Senhor de você no todo. Ele quer você completamente. Ele não abre mão disso. Ele quer ser Senhor da sua mente. Ele quer ser Senhor dos seus lábios. Ele quer ser Senhor do seu coração. Ele quer ser Senhor das suas pernas, dos seus pés. Ele quer ser Senhor das suas mãos. Ele quer ser Senhor da sua alma. Ele quer ser Senhor do seu espírito. Como diz em Tessalonicenses, Ele quer sim te consagrar, santificar o seu corpo, a sua alma, vontades, desejos, o teu espírito, aquilo que voltará para Deus. Ele te quer completamente. Ele não quer te
dividir com nada, Ele tem ciúmes de você, Ele não quer negociar você, mas você precisa se entregar completamente, porque o convite de Deus para todos nós é um convite para transformação. Ele não quer que você continue sendo quem você era, Ele quer te transformar para aquilo que Ele, em seu coração, te criou para que você pudesse ser. Ele está te convidando a uma transformação radical, Ele está te convidando para uma transformação única. Não existe psicólogo que consiga mudar a mente dos homens, mas Deus consegue mudar a mente de qualquer um, desde que esse queira a transformação. Não existe nenhum psicanalista que consiga mudar os desejos do coração do homem, mas Deus pode transformar esses desejos. Não existe nenhum médico que pode transformar a estrutura do homem perfeitamente, a não ser através de intervenções cirúrgicas e até mesmo usando coisas às vezes não naturais, mas Deus pode fazer isso. Deus pode mudar o homem que é sanguinário para um homem manso. Deus pode mudar uma pessoa palavrada, cheia de palavrões, para um homem dócil, uma mulher dócil. Deus pode transformar um homem, uma mulher sem palavra, para homens e mulheres honrados. Deus pode. Esse convite é um convite à salvação. Nós não podemos esquecer desse convite. Esse convite é para todos nós. Esse convite é para o pequeno, é para o médio, para o grande, para o alto. É para todos nós. Quarto e último. O caminho do Senhor não é mais um caminho. O caminho do Senhor é o caminho. Ele está nos convidando à excelência. Fala assim comigo, excelência. Não existe nada de bom fora de Deus. Tudo que é bom, estando fora da presença de Deus, é dor. Meu Deus, hein? A Bíblia diz, a bênção do Senhor não acrescenta. Como eu sei que estou no centro da vontade de Deus, o que você está fazendo é legal? É, mas como está o teu coração? Está pesado. Então, fica tranquilo, não precisa nem orar. Não está não. Deus não está se agradando. Que isso? É isso mesmo. Que é uma orientação larga esse negócio. Por quê? Porque não é da vontade de Deus. Que isso? Tem muita coisa em jogo. Não é da vontade de Deus. Olhando para os seus olhos. Cadê a câmera? Olha aqui. Aqui tem casa. Não é da vontade de Deus. Larga. Abandone. Só existe excelência na presença de Deus. Quer ser abençoado? Ande na presença do Senhor. Disse Deus a Abrão, ser perfeito e ande. Eita, meu Deus do céu. E ande na minha presença. Ser perfeito. O nosso chamado é para, olha que coisa, obrigado Espírito Santo, olha que coisa. Eu estava conversando, aí eu vou usar minha esposa de novo, conversando com a minha esposa, eu falei, Mona, eu estou orando, tive alguns sonhos, e Deus está moendo meu coração, está destruindo, Deus está destruindo a minha alma, porque, Mona, estou sentindo coisas que eu não queria sentir, e eu vejo isso está me apertando, isso está me destruindo, e eu percebo isso, e eu não tenho dúvidas disso, eu sei que é essa situação, não consigo explicar, mas é isso, e aí numa oração eu falei, Mona, mas eu não posso usar a métrica que eu uso comigo para os outros, porque a métrica que eu uso comigo é uma autocobrança, é a orientação de Paulo, cuidado, para que pregando aos outros você mesmo não caia em condenação. Então eu uso a métrica de Paulo para mim, mas quando eu vou tratar o outro, eu não posso usar a métrica que eu uso em mim no outro, porque cada um é um, cada pessoa é diferente.
cada um tem um tratamento, cada um fica um tempo com o olheiro, e para alguns o olheiro entra na olaria e vai embora logo, para outros fica um bom tempo. E aí, como resolver isso? Não tem solução, é só o olheiro que dá autonomia para liberar ou não. E aí estava conversando com o Mônio, eu falei: Mônio, eu não posso usar a métrica que eu uso na minha vida, na vida dos outros. Mas, porém, entretanto, contudo, se não, no entanto, quem está estudando aí? Se o líder não usa uma métrica, mesmo que seja a dele que ele usou, ele não vai ter métrica nenhuma, e a omissão é mais pecado do que a ação. Entenderam isso? O pai apanhou muito quando era pequeno, aí os filhos, não estou falando de filhos de ninguém não, só estou usando exemplo aqui, tá? Porque sabem que eu tenho 2 filhos abençoados, então fiquem tranquilos, tá? Entenderam isso? Não estou usando nada para ninguém não, estou até com cuidado de falar de púlpito. Então, apanhou, eu apanhei uma vez só do meu pai, nunca mais esqueci, mas ele falava palavras pesadíssimas, essas também não esqueci, mas perdoei. Mas por que nós apanhamos muito na nossa infância, na maioria das vezes? Aí quando chegam nossos filhos, o que a gente faz? Não corrige como deveria corrigir. Entenderam isso? É difícil para mim como pai, porque eu sou pai de 2 crianças. E eu não estou me colocando como diferente de vocês, eu estou me colocando como igual a vocês. Mas peraí, eu fui tratado com uma métrica, agora essa é a conclusão. Eu fui tratado com uma métrica que eu decidi jogar de fora, porque me fez mal por um período, mas hoje eu estou entendendo que o jogar a métrica toda fora não foi benéfico para meus filhos, mas foi prejudicial. Então, por que não pegar a métrica que fui tratado e chegar a um meio termo que pudesse se adequar melhor para a criação desses novos? Entenderam esse negócio aqui? Todas as experiências que passamos não foram à toa. Todas tiveram um propósito. Todas. Todas. O caminho de Deus é um caminho excelente. E quando nós nos isentamos de tomarmos algumas atitudes, Deus nos mostra que a nossa omissão pode ser pior do que a nossa ação. E nós precisamos nos arrepender e dizermos: Senhor, tende misericórdia em nossas vidas. Segundo o pastor Lucinho Barreto, e aqui eu paro, é melhor confessar tentação do que confessar pecado. Melhor confessar tentação do que confessar pecado. Deus está dizendo para o povo: os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais elevados do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Se queremos viver o melhor, precisamos então viver no centro da vontade do Senhor. No centro da vontade de Deus. Quero orar com vocês. Meu coração está cada vez mais quebrantado diante do Senhor. E não são por palavras amigas, amorosas, mas são por correções, por ajustes, por direcionamentos. Por compreender determinadas coisas, mas estou feliz, porque é maravilhoso quando Deus nos quebranta, mas Deus está nos quebrantando. É Deus que está nos... Acho que vocês ainda não entenderam. É bom que quando estamos assim, porque entendemos que é Deus que está nos...
É Deus, entenderam? Não são as circunstâncias, é Deus. Entenderam isso? Quando são as circunstâncias é porque Deus já tirou a mão e falou assim, você está no caminho de autonomia. É Deus que está nos quebrantando. É Deus. Então quando é Deus, mas é Deus que está nos quebrantando. É Deus. Quando são as circunstâncias, não é Deus que está nos quebrantando. Vamos cantar um pouquinho, em seguida eu quero orar com vocês e liberar. Você pode se colocar sobre os seus pés, né? Você está adorando o nome do Senhor? Fazer